que o dólar subiu tanto? O que vai acontecer com o dólar nos próximos meses? E o que você pode fazer com essa alta tão expressiva que o dólar está tendo nesses últimos dias, nesses últimos meses? Só no último mês, o dólar ele teve uma alta de mais de 4% ao mês. E nos últimos 6 meses, ele teve uma alta de mais de 11% ao mês. E no último ano, nós tivemos uma alta aí no dólar em mais de 15%. E nessa semana, o dólar bateu um recorde histórico, chegando ao valor de R$ 5,87. E com esse valor de 5,78, o dólar tem o maior patamar em mais de 3 anos. E nesse cenário a gente pode chorar, pode reclamar, pode brigar nas redes sociais ali por conta da alta do dólar, culpando os nossos políticos, você brigar com pessoas como um todo aí. Isso de nada vai adiantar, porque com a subida do dólar, isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Ou seja, o dólar subiu, consequentemente as coisas vão ficar muito mais caras e muito mais complicadas daqui em diante. Você sabendo disso ou não. E essa alta foi a maior alta desde a pandemia em 2020, quando nós tivemos uma alta tão expressiva do dólar, porque o mundo estava mergulhado numa crise sanitária, então a gente teve essa alta histórica naquela época, e agora, sem a pandemia, nós conseguimos bater mais uma vez esse recorde histórico, trazendo o dólar para R$ 5,78. E nesse vídeo eu vou dividir ele em duas partes. E na primeira parte eu vou trazer por que o dólar está subindo tanto, qual que é o efeito real disso. E na segunda parte eu vou te explicar o que você deve fazer nesse momento de alta do dólar e como você pode blindar o seu patrimônio nesse momento da subida do dólar que estamos tendo agora. Mas antes de começar esse conteúdo e trazer todas essas informações para você de uma forma muito mais simples do que você sair pesquisando no mercado como um todo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque as informações que eu vou trazer agora para você vai te ajudar muito a você tomar melhores decisões nos teus investimentos e, consequentemente, você vai entender o porquê dessa alta tão expressiva do dólar na nossa economia. Antes de te explicar por que o dólar está subindo tanto, eu vou te explicar uma dinâmica muito simples. Sempre que tem uma inflação muito elevada, existe um grupo de pessoas que ficam pobres, elas perdem o poder de compra, e existem pessoas que conseguem ficar muito ricas. Ao mesmo tempo, acontece isso numa crise. Sempre que tem uma crise muito acentuada, como foi a da pandemia de 2020, existem pessoas que ficam muito pobres, perdem o emprego, não conseguem empreender, perdem sua empresa e assim por diante. Existem pessoas que criam negócios, ficam ricas e prosperam muito. Então existem dois grupos aqui, o grupo das pessoas que prosperam muito e o grupo das pessoas que perdem muito dinheiro e que fica pobre. Agora vale uma reflexão, qual desses grupos você se encaixa? Você se encaixa no grupo que vai aproveitar essa alta do dólar, que vai enriquecer mais, ou vai ficar no grupo daquelas pessoas que reclamam, de alguma forma vai perder muito poder de compra e que não vai enriquecer, vai ficar cada vez mais pobre? Então a decisão é que você precisa tomar. E eu vou te trazer os fatos aqui para que você tome a sua decisão na hora de investir, na hora de se capacitar, na hora de empreender, enfim. Vou te trazer o cenário aqui do dólar. Pra gente ter um storytelling um pouco mais claro e você entenda o porquê que o dólar tá subindo tanto, você precisa entender algumas coisas aqui. Muitos de nós acreditamos aí nos especialistas do mercado. Especialistas do mercado são aquelas pessoas que projetam o crescimento de um determinado ativo ou projetam para onde o dólar tá indo. Então é muito simples isso. Sempre que chega o final de cada ano, assim como foi no ano passado de 2023, eles projetaram o valor do dólar ao final de 2024. E eu posso garantir para vocês aqui que todos os analistas e especialistas que trabalham com projeção do dólar, a grande maioria erram, se não todos eles erram nessa projeção. Isso é muito comum, porque apesar de nossa economia ser baseada em números, ela não é exata, ela é humana. Muitos fatores podem acontecer no decorrer do ano que pode modificar completamente essas projeções que os analistas fizeram no decorrer daquele final daquele ano. Então, esse ano de 2024 agora no final, eles também irão fazer uma projeção do dólar para 2025. Então, você precisa se atentar e não ficar exclusivamente na opinião dos analistas. Você precisa estudar um pouco mais sobre o cenário macroeconômico e o que está acontecendo para que você possa precaver um pouco do cenário no qual você vai viver em 2025. E sempre há índices, sempre tem índice de como o dólar vai ir, baseado na economia, baseado na política, enfim, baseado em todo o cenário macroeconômico. Para você ter uma ideia, 9 em a cada 10 analistas apostavam na queda da moeda em alguns meses. Assim como alguns especialistas também apostavam na moeda americana abaixo dos R$5. E complementando isso, tem a notícia que o economista-chefe da XP, ele fala que dificilmente veremos um dólar consolidado acima de R$5. Então, para você ter uma ideia que
todos eles de alguma forma erraram nas suas expectativas. Todos eles tendo esse embasamento do mercado como um todo, eles nunca vão conseguir projetar o que vai acontecer com a moeda, nunca vão conseguir projetar o que vai acontecer com a economia. Porque a economia, como eu falei, ela é uma ciência humana, então a gente não consegue dizer o que vai acontecer. Para vocês terem uma ideia, nos cenários, digamos que extremos da coisa, tanto para a perspectiva negativa como a perspectiva positiva, o C6 Bank no final de 2023 ele projetou o dólar no final de 2024 a R$ 5,50. Já a Persevera, ela projetou um dólar bem otimista na casa dos R$ 4,25. Lembrando que são dois extremos, né? O C6 Bank aqui projetando uma taxa bem pessimista de R$ 5,50 no dólar, e já o Persevera projetando ali uma taxa de R$ 4,25. Então você pode ver que são dois extremos, e mesmo assim esses dois extremos, eles conseguiram errar nessas projeções, porque o dólar ele bateu a casa dos 5,78. Agora, essa subida do dólar, falando do nosso cenário aqui macroeconômico brasileiro, o que reflete muito nessa subida do dólar é exatamente a inflação, o controle fiscal, o PIB subindo de forma superficial. Isso de alguma forma aí prejudica a nossa economia, porque faz com que o dólar ele sofra uma pressão para essa subida. E trazendo isso para a economia norte-americana, porque é um ponto muito importante, que é onde a gente tem que prestar muita atenção, é os juros, a taxa de juros dos Estados Unidos. No começo do ano ouvia-se muito que a taxa de juros dos Estados Unidos ela ia ter bastante cortes por conta da economia que estava crescendo, mas não foi o que aconteceu. E para você entender exatamente como funciona essa dinâmica do dólar caindo, dólar subindo, acontece o seguinte: sempre que a nossa taxa de juros no Brasil ela tá alta, os investidores do mundo, ou seja, dos Estados Unidos do modo geral, olham para o Brasil como uma grande oportunidade para investir e ganhar juros nos investimentos. O que acontece? Há uma corrida muito grande para injeção de dinheiro aqui na Bolsa de Valores. Isso faz com que o dólar ele sofra uma desvalorização, porque você vende o dólar e compra o real, ou seja, o real começa a valorizar um pouco e acontece a queda do dólar. Isso acontece também de forma oposta. Quando os juros do Brasil ele cai, os investidores acabam se desinteressando por investir aqui no Brasil. Acontece o quê? Uma saída de capital, ou seja, uma venda do real e uma compra do dólar, ou seja, o real cai e o dólar sobe porque está tendo uma demanda muito forte na compra do dólar. Então é a oferta e a demanda. Sempre que tem uma oferta muito grande e a demanda muito baixa, a oferta tende a diminuir porque ele precisa acompanhar a demanda. E sempre que tem uma demanda muito alta, a oferta baixa para poder acompanhar a demanda que está sendo alta e literalmente fazer um leilão de compras aí de quem paga mais para ter um determinado produto. Isso falando assim, produto é a mesma coisa, um exemplo que você pode seguir aqui no dólar como um todo. Aí você me pergunta: Alessandro, mas a taxa de juros ela está alta. Por que o dólar ele está subindo, sendo que nós temos uma taxa de juros alta? Não era para estar os investidores vindo para o país e começar a comprar mais real e fazer com que o dólar caia? Bom, você precisa primeiro entender que é o seguinte: a nossa economia não é uma ilha. Nossa economia ela é interligada com a economia mundial e isso consequentemente impacta muito no corte de juros lá dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Quando você vê uma taxa de juros muito alta nos Estados Unidos, pro padrão deles, que não tem um costume, eles não sabem que é uma taxa de juros de fato alta, mas pro padrão deles e a moeda valorizando, os investidores olham para o nosso país como um país emergente e falam: cara, não vou investir nesse país porque a economia americana tem uma taxa de juros melhor ou equiparada como está hoje. Por que eu investiria num país onde tem uma insegurança jurídica muito grande, tem conflitos políticos muito grande aqui, e eu não sei para onde vai com esse descontrole fiscal que o governo está tendo na atualidade. Então, basicamente, eles pesam os prós e os contras e eles entendem que investir nos Estados Unidos é muito mais seguro do que propriamente no Brasil. Veja, você como investidor, olha para dois países, um é emergente e um desenvolvido. Qual desses países você vai olhar para investir, sendo que estão com as taxas de juros basicamente equiparadas? Logicamente, você vai investir no país que é desenvolvido, uma economia sólida, que é os Estados Unidos. Porque por mais que aconteçam os problemas que eles têm, mas os Estados Unidos ele dá segurança jurídica, ele dá segurança política e com certeza a questão do controle dos gastos lá, ele tem esses controles também. Não é como o Brasil que gasta de uma forma louca aí, sem pensar no amanhã. Bom, agora para você arrematar tudo isso, por que o dólar está subindo, você precisa olhar a linha do tempo no passado. Então aqui, juros nos Estados Unidos. Mercado aponta para corte de 0,25 ponto na reunião de março do Fed. Ou seja, não caiu. Aí depois o que acontece? Fed mantém as taxas de juros no nível mais alto em mais de 2 décadas
pela quinta vez. Aí depois o que acontece? Fed mantém os juros dos Estados Unidos na faixa de 5,25 a 5,50 e sinaliza apenas um corte na taxa em 2024. Então, o que isso mostra aqui no final do dia? Que o Brasil, ele seguiu com o corte da taxa de juros, ou seja, nós estávamos numa taxa de juros de 11,75, baixamos para 10,5 e o que aconteceu? Os Estados Unidos não cortou a taxa de juros e se manteve meio que parada ali com a taxa de juros do Brasil. Então, os investidores olham e falam, beleza, eu não vou investir nesse país porque a taxa de juros está parecida e eu prefiro investir nos Estados Unidos, que tem uma segurança maior, que tem uma economia muito mais forte, e acaba indo para os Estados Unidos, tirando o dinheiro do Brasil e colocando nos Estados Unidos economias muito mais fortes, entendeu? Aí para fechar a tampa do caixão, o que acontece? Você olha o cenário político aqui no Brasil, onde você vê notícias da seguinte forma: vai depender do que vier, diz Lira sobre apoio a corte de gastos em avaliação pelo governo. Corte de gastos. Haddad diz que não há data para anúncio de medidas. Perguntado ao presidente Lula, ele basicamente evita responder sobre os cortes de gastos e, consequentemente, você vê aí personalidades da esquerda que assinam um manifesto contra os cortes de gastos do governo Lula. Tudo isso vai contra o que o próprio governo ele prega para o mercado, onde você vê uma notícia onde o Haddad diz que continuará a busca do déficit zero em 2024. Então você junta tudo isso e você tem um impacto muito forte na subida do dólar, onde você vê o Brasil com um descontrole fiscal absurdo, onde não há sinais de cortes expressivos nos gastos do governo. O risco fiscal ele aumenta a cada dia. Esse cenário ele começa a apontar o que vivemos ali em meados de 2015 e 2016, quando o Brasil teve uma das maiores crises econômicas, as maiores recessões, que causou o impeachment da presidente Dilma Rousseff no ano de 2016, como mostra aqui essa matéria da época. Então agora você entendeu o porquê que o dólar ele está subindo, porquê que ele tende a subir mais, todos esses aspectos financeiros, economia norte-americana, a nossa economia aqui no país, os gastos do governo, o PIB aumentando de forma superficial, porque um dos fatores, eu não sei se você sabe, é que o PIB ele tende a aumentar conforme os gastos do governo, mas só que os gastos do governo numa forma de crescimento, não é o que está acontecendo. Os gastos do governo são gastos aí supérfluos, né? Não tem onde justificar esses gastos e é uma arrecadação milionária, recorde acima de recorde, as arrecadações estão acontecendo. Agora na parte 2 do vídeo você precisa entender o que você vai fazer com o teu capital, com o teu dinheiro aqui que está no Brasil, o que você precisa fazer para se proteger e automaticamente se blindar com a alta do dólar e consequentemente ter um ganho aí de capital e proteger principalmente o teu patrimônio como um todo. Se você olha nesse gráfico aqui, nos Estados Unidos 79% dos americanos eles investem apenas nos Estados Unidos, ou seja, na própria economia. Porém, como você pode ver aqui, a economia americana, ela representa um pouco mais de 50% da economia global. Então, assim, não faz muito sentido os americanos, eles investirem fora dos Estados Unidos, sendo que eles têm uma economia muito forte e uma moeda também forte. Agora você olha aqui no Canadá, cerca de 59% da população, ela investe exclusivamente no Canadá. Porém, a economia do Canadá, ela representa 3% da economia global. Isso significa que 41% da população canadense, ela investe fora do Canadá. Ou seja, eles estão investindo fora, não investe exclusivo no Canadá. Ao mesmo tempo, você olha aqui o Reino Unido. O Reino Unido é um exemplo muito clássico de um país desenvolvido, mas que 26% da população investe exclusivamente no Reino Unido. Já os outros quase 75% investem seu dinheiro fora do Reino Unido, que tem uma economia que representa aí 7% da economia mundial, tá? Então você viu esse gráfico mostrando como a população de cada país ele está investindo. E tem vários outros dados aí que você pode pesquisar e pode entender como é que funciona a parte de investimento. Mas, Alessandro, aqui no Brasil as pessoas investem fora? Bom, o gráfico aqui vai dizer pra gente, você pode olhar aqui que 99,2% dos brasileiros, eles investem exclusivamente aqui no Brasil. E um dado muito preocupante, porque você pode ver que a nossa economia não representa nem 1% da economia global. Então, é muito complicado. O brasileiro, ele basicamente investe aqui nos títulos do Brasil, nas ações brasileiras, nos fundos imobiliários, na renda fixa como um todo, e acaba esquecendo de um mercado que é abrangente para todo mundo. E não é desculpa do brasileiro não investir fora, porque hoje com a possibilidade que nós temos de abrir uma conta no exterior, ou até mesmo abrir aqui no Brasil, sem precisar viajar para os Estados Unidos, para a Inglaterra ou qualquer outro país, e começar a investir lá, é muito simples, né? É diferente dos anos de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, onde eu via pessoas com uma dificuldade muito grande de investir naqueles ativos. Que dirá ali o maior investidor da bolsa, né? O Barsi, ele, só o fato de 50 anos atrás ele investir apenas no Brasil, eu imagino que a dificuldade ali nos anos 50
90 era muito mais complicada do que propriamente nos anos 90, que começou a facilitar com corretoras americanas atendendo brasileiros como um todo. E agora, como corretoras como a Avenue, BTG Pactual e outras corretoras aí do país, que também possibilita você abrir uma conta e começar a levar seu dinheiro para moeda americana. Alessandro, mas quais são os investimentos que eu posso colocar meu dinheiro e converter isso em dólar e comprar aqueles ativos? Existem vários investimentos. O que eu sempre falo aqui é os ETFs. Os ETFs são a porta de entrada mais simples e mais fácil de você começar a diversificar o teu patrimônio. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, falando o que são os ETFs e você pode entender ali como você seleciona um bom ETF para você comprar e começar a diversificar teu patrimônio. Os ETFs nada mais são do que uma cesta de ativos, então essa cesta de ativos pode ser diversificada. Eu posso investir no ETF que investe só em renda fixa, eu posso investir no ETF que investe só em ações americanas, eu posso investir no ETF que investe nas melhores empresas dos Estados Unidos de tecnologia e assim por diante. Tem várias formas de você investir em ETF. Basta você selecionar os melhores ETF que você vai conseguir ter uma diversificação inicial do teu patrimônio. Você não vai precisar fazer o stock picking ali, que é selecionar um ativo em específico, uma ação, um rating ou até mesmo uma renda fixa num determinado país para ficar acompanhando e ficar lendo inúmeros relatórios para saber se de fato é o momento de você comprar aquele ativo ou você segurar. Então você escolhe o ETF e tem um gestor que ele faz esse trabalho para você. Dê preferência sempre o ETF passivo e não o ETF ativo que fica rodando a carteira e faz com que você perca ali em performance e cobram taxas extremamente altas, tá? Então esse vídeo aqui ele te explicou exatamente o porquê que o dólar tá alto e como você pode aproveitar essa subida do dólar para ganhar muito mais dinheiro e ficar no grupo das pessoas que vão ficar ainda mais ricas, tá? Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que pessoas elas sejam mais informadas, assim como você foi informado, de uma forma muito simples do porquê que o dólar tá subindo e como você pode aproveitar essa alta do dólar aí para aumentar teu patrimônio e para você ter mais rentabilidade, tá? Eu vou ficando por aqui. Te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.